Oi, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 3 erros que a gente comete ao plantar cenoura. A gente sabe que a cenoura é uma planta um pouco mais difícil, um pouco mais chatinha de se lidar. Então é uma cultura que precisa de alguns cuidados antes da gente plantar, então preparando essa terra, como também alguns manejos que a gente precisa fazer nela para que ela consiga se desenvolver bem. Então eu vou mostrar para vocês esses 3 principais erros que a gente comete. O primeiro deles é não descompactar a terra. Então a cenoura é uma planta que cresce dentro da terra, né? Aqui a gente pode ver uma fileirinha de cenouras e ela cresce para baixo da terra. Então essa terra precisa estar descompactada, então ela precisa ter uma terra fofinha, uma terra profunda para conseguir enraizar, para conseguir desenvolver e conseguir ter uma cenoura bem gordinha. Então precisa que esse solo esteja bem descompactado. Ele precisa ter no mínimo uns 20 centímetros de terra fofa, então 20 centímetros de solo bem capinado, de um solo bem fofinho, um solo com bastante matéria orgânica, para que ela consiga se desenvolver. Senão vai acabar nascendo uma raiz bifurcada, que fica bem pequenininha, que fica bem curta e que acaba simplesmente não conseguindo se desenvolver porque essa terra está muito dura, está muito compactada. Então o principal erro que as pessoas cometem é não descompactar essa terra. Além de simplesmente descompactar a terra, uma dica que eu dou é também fazer uma partezinha mais alta do canteiro para receber essa cenoura. Então tem todo o canteiro e aonde for plantada a cenoura que faça uma elevação. Então ela vai ganhar mais alguns centímetros simplesmente por você fazer essa montanha nesse espaço do canteiro onde ela vai ser plantada. Então ela vai conseguir se desenvolver melhor porque tem mais terra fofa para ela conseguir de fato se enraizar, conseguir se desenvolver. Então o primeiro erro é esse, é não descompactar bem a terra, não ter um solo fofo, um solo profundo para essa cenoura conseguir se desenvolver. O segundo erro, que eu acho que é o mais frequente, é o que mais acontece, todo mundo acaba deixando isso acontecer ou por vezes nem sabe que é preciso fazer, é deixar de fazer o raleio. Então o raleio seria quando a gente planta essas cenouras assim, em fileira, a gente deixa a terra bem fofinha, coloca uma fileira assim de sementes de cenoura e a gente deixa todas elas germinando. Elas demoram aproximadamente de 7 a 10 dias para germinarem. Depois desse tempo, todas elas vão estar como aqui. Então a gente precisa esperar mais ou menos uns 25, 30 dias depois que elas emergiram, depois que elas germinaram, e a gente faz o raleio, que é retirar algumas dessas plantas. Normalmente a gente deixa de 4, 3 centímetros entre planta. A gente não pode deixar essa quantidade toda de plantas, esse tumulto todo de plantas, porque elas não vão conseguir se desenvolver. Então a gente escolhe uma planta, a gente tira as outras e deixa sempre 3 a 4 centímetros entre elas, porque é o espaço que a cenoura precisa para se desenvolver. Então se a gente deixar uma do ladinho da outra, todas elas vão nascer deformadas, próximas uma da outra e nenhuma vai conseguir se desenvolver bem. Então a gente precisa fazer esse raleio, é muito, muito importante a gente fazer o raleio, retirando esse excesso de plantas que germinaram no nosso canteiro. Então o raleio é o segundo erro que as pessoas mais cometem, é preciso que a gente deixe somente uma planta a cada 4 centímetros para que ela consiga se desenvolver, para que a gente tenha essa cenoura bem desenvolvida sem competir com outras por estarem muito próximas. E o último erro é não plantar na profundidade correta. Pode parecer uma coisa relativamente simples, mas é um erro que várias pessoas cometem em vários tipos de planta. Então é quando a gente não considera qual é o tamanho dessa semente e o quanto ela precisa estar de profundidade para conseguir emergir, para conseguir sair dessa terra e conseguir também se enraizar. Então, dependendo de cada semente, de cada tipo de semente, ela vai precisar de uma profundidade diferente. Então a gente não pode comparar, por exemplo, uma semente de rúcula, que é super pequenininha, com uma semente de milho, que é muito maior. É claro que a profundidade entre eles vai ser diferente pelo formato mesmo dessa semente, pelo tamanho dessa semente. Então a gente precisa considerar isso. A gente já fez um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima, para quem quiser acessar um pouco mais esse conteúdo de qual a profundidade de plantio de cada uma das plantas. Então tem um vídeo aqui, é só vocês acessarem. A cenoura em específico, a gente planta ela com 2 centímetros de profundidade. A gente vai ver que a semente dela é bem parecida com a da salsinha, então é uma semente pequena. Então a gente não pode plantar muito profundo porque ela não vai conseguir emergir, ela não vai conseguir sair dessa terra. Ela precisa dessa pouca profundidade para conseguir sair, para conseguir se desenvolver. Então a gente não tem que plantar mais profundo que 2 centímetros. Normalmente o que eu faço é abrir esse berço, né? Então eu preparo esse solo, deixo ele descompactado e coloco as sementes assim, como se eu estivesse soltando mesmo um temperinho no canteiro. E depois eu passo só o dedo mesmo para misturar essas sementes nessa terra.
sem precisar cavar o berço para cada uma, sem precisar plantar cada uma, eu simplesmente coloco assim as cenouras e depois eu faço esse processo de raleio. Então, fazendo esse processo que eu falei, todos esses 3 erros que normalmente as pessoas cometem, que é não descompactar, não fazer o raleio e fazer um plantio muito profundo, não acontecem, porque a gente tem todas essas técnicas, todos esses manejos aplicados no plantio dessa cenoura. Então, esses são os 3 principais erros que as pessoas cometem. É muito importante a gente levar em conta essas manutenções e esses cuidados para que a gente consiga desenvolver bem essa cenoura, para que a gente consiga ter uma planta bem produtiva, uma cenoura que consiga se desenvolver bem. O ciclo da cenoura é de 80 a 120 dias, dependendo da variedade que você plantou, se é no verão, se é no inverno. Ou também você pode observar quando as folhas começarem a amarelar, quando elas começarem a ficar secas. Então, são indicativos de que essa cenoura já está pronta. Se vocês ainda não acompanham a gente no Instagram, eu vou pedir para vocês seguirem a gente. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o nosso arroba, para vocês seguirem a gente, @agrofloresteira. É só seguir a gente lá, aí vocês vão acompanhar mais o nosso dia a dia. A gente sempre posta stories e fotos todo o tempo, então se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o que acontece aqui todo dia, é só seguir a gente lá. Eu também vou deixar na descrição desse vídeo o link do nosso site, caso vocês queiram ver o nosso curso online, nossa formação online em agrofloresta, tá na descrição desse vídeo também. E eu espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos.